Olá, turma! Vamos hoje para a nossa aula 8, de Fundamentos de Enfermagem. E hoje o assunto será admissão do paciente, como a gente vai admitir esse paciente, o que a gente tem que registrar, o que a gente tem que orientar ele, tá? Como a gente deve fazer uma entrevista com o paciente, como a gente deve realizar um exame físico do paciente. Esses procedimentos, de forma mais completa, será realizado pela enfermeira, tá? Mas o técnico deve saber realizar uma inspeção no paciente, ver, identificar algum problema, para estar sinalizando e tomando as providências devidas, saber realizar os procedimentos de forma correta, com a técnica correta, tá? Saber utilizar os termos técnicos corretos. Então, o que eu fiz nessa aula? Eu peguei o que seria de mais relevante para o técnico de enfermagem ter ciência e aprender, tá? Porque se a gente pegar essa aula, a nível universitário, assim, tem muitos detalhes. Essa aula seria enorme. Mas vocês não precisam saber tantos detalhes, mas você tem que ter uma boa noção do que é o exame físico, das posições do paciente, como é feita essa admissão do paciente nas enfermarias, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui o próximo. Então, a admissão do paciente. Como é importante a gente saber receber esse paciente e identificar qualquer anormalidade. Uma das primeiras coisas que a gente vai realizar também, que não está dentro dessa aula, são os sinais vitais, que nós vamos aprender a partir da próxima aula, tá? Aprender a partir da próxima aula. Mas a gente vai estar recebendo, o primeiro contato com o paciente geralmente com a equipe de enfermagem, e a gente que vai estar realizando todos os cuidados e essa inspeção nesse paciente, tá? E anotando tudo o que foi identificado durante essa entrevista, essa inspeção, esse exame físico que a gente vai fazer no paciente, tá? Então, a admissão diz respeito à entrada do paciente no serviço de saúde para ocupar um leito com a finalidade de submeter a um tratamento clínico, cirúrgico ou a realização de algum procedimento especial, tá? Então, todo internamento tem algum motivo, né? E a equipe de enfermagem, juntamente com os profissionais de saúde, que é responsável para acompanhar o paciente durante as primeiras 24 horas e o período todo que o paciente necessitar ficar internado, tá? É responsabilidade da equipe de enfermagem receber esse paciente, explicar as orientações de rotina hospitalar, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer, avaliar como esse paciente chegou acompanhado, esse paciente chegou andando, chegou em cadeira de rodas, chegou em maca, veio transferido, realizar os procedimentos necessários e os registros de enfermagem, tá bom? Vamos lá. Então, eu fiz aqui 10 passos para anotação de enfermagem na admissão. O que vocês devem anotar, o que vocês devem observar no paciente quando ele chega nas enfermarias, né? Então, de onde esse paciente veio? Ele veio da residência, ele foi transferido de outro hospital, ele veio transferido de uma própria unidade do próprio hospital, ou seja, esse paciente veio da UTI, tá? Porque todo paciente que recebe alta da UTI, ele não recebe alta direto para casa. Ele da UTI, ele tem que ficar um período, nas enfermarias para depois ele receber alta, certo? Então ele ainda fica em observação na enfermaria, tá? Então isso é rotina. Ele veio de centro cirúrgico, ele veio da emergência, então a gente tem que registrar qual foi a procedência desse paciente. Descrever a pessoa que trouxe ao hospital. Quem levou esse paciente? Veio acompanhado de quê? De um policial, de um familiar, de uma outra pessoa, de um popular, de um amigo. Quem é que trouxe? Ele veio acompanhado de quê? Ou veio sozinho?
Permanência de acompanhante, tem que registrar. Se vai ficar um acompanhante, a gente tem que registrar isso no prontuário, tá? Condições gerais de entrada, estado geral, presença de lesões. Por isso que tem que fazer o exame físico. E esse exame físico, eu coloquei passo a passo aqui também, que a gente faz um exame físico cefalocaudal, começando da cabeça até as pontinhas do pé. A gente olha o paciente todo. Quando o paciente chega, a gente olha o paciente todo. Por que isso é importante, a gente examinar o paciente todo? Porque ele pode já chegar com alguma lesão, com algum hematoma, com algum problema de fora, né, que não foi consequência da internação dele. E aí é importante a gente registrar para não ter problema. Por exemplo, uma criança que já chega com uma lesão, a gente precisa registrar para os pais não acharem que essa lesão ocorreu dentro do hospital. O idoso também é a mesma coisa. Qualquer paciente, a gente precisa examinar o paciente dos pés à cabeça. E qualquer alteração a gente deve registrar. Isso é uma defesa até da gente. É uma forma de a gente resguardar de futuros problemas jurídicos, tá? Com relação ao internamento do paciente. Por isso que a anotação, foi o que eu falei, né, na aula passada, é algo muito importante, tá? Então, a gente vai examinar o paciente todo, né? As condições de locomoção. Esse paciente chegou andando, deambulando. Já vão aprendendo esse vocabulário, viu, gente? Toda aula vocês vão aprender vocabulários de saúde, vocabulários utilizados dentro do hospital. Que é essa linguagem que vocês vão passar a utilizar e eu vou estar cobrando isso, inclusive nas provas, nos trabalhos de vocês. A gente vai estar utilizando termos técnicos. Então, o termo técnico de andar é deambular, tá? Esse paciente veio deambulando, esse paciente veio de cadeira de roda, esse paciente veio de maca, ele está lúcido, está orientado, tá? Tem alguma queixa, está se queixando de alguma dor, de algum mal-estar, tem alguma queixa esse paciente, apresenta algum sangramento, certo? Orientado lúcido no estado vai fazer parte do exame físico também. A gente pergunta, né, qual o seu nome, de onde você veio, você mora onde, que dia é hoje. Então, isso vai estar observando se o paciente está lúcido, está orientado no tempo e no espaço. Presença de vício, paciente fuma, paciente bebe, é etilista ou é tabagista. Então, se beber, ele é etilista. Se ele fumar, ele é tabagista. A gente coloca, paciente fuma, paciente é usuário de álcool? Não. Paciente é etilista e o paciente é tabagista, tá? Descrever substância e quantidades que ele geralmente utiliza, certo? Ele é final de semana, ele bebe todos os dias. Essa questão geralmente é mais para a anotação de enfermagem, mas da enfermeira, né? Mas o técnico também, se achar necessário, ele pode registrar isso. Uso de medicamentos. Esse paciente, assim, a gente também pergunta se ele tem alguma patologia. Não, o paciente tem as seguintes doenças. Não, o paciente, ele tem as seguintes patologias, né? Histórico patológico, né? Ou então ele nega doenças crônicas, nega patologias, certo? Então, se ele é diabético, hipertenso, tem asma, então são essas doenças crônicas. Alergia é muito importante identificar. A gente já pergunta, tem alergia a alguma coisa? Ou então, se ele não tiver alergia a nada, a nenhum medicamento, a nenhum alimento, a gente coloca nega histórico, alérgico. Então, ele não apresenta nenhum tipo de alergia. E se ele tem alergia, a gente tem que registrar. Qual foi a alergia que ele se referiu, tá? E se for alergia principalmente a medicamentos, isso tem que ficar em letras garrafais.
no prontuário, chamando bem a atenção, a gente põe até em vermelho. Tem alergia de pirona, penicilina, alergia a iodo, a gente coloca em letras bem destacadas no prontuário, que é para chamar a atenção de toda a equipe mesmo, para não correr o risco de administrar algo no paciente que ele apresente alergia, né? Sinais vitais, a gente vai verificar o pulso, a pressão, a temperatura, a respiração e presença de dor. A dor agora virou um padrão de sinais vitais, certo? Então eu vou mostrar isso para vocês quando a gente falar sobre sinais vitais. Eles têm uma tabelinha de dor do paciente que ele apresenta dor para a gente saber como a dor, a gente não tem como mensurar direito, mas dá para a gente ter uma ideia, né, de, de como está essa dor no paciente, mostrando uma tabelinha para ele. Isso ajuda a gente a cuidar desse paciente, né, e proporcionar maior conforto. E outra coisa, não é tirar a pressão, é verificar, tá? Se a gente tira a pressão do paciente, o paciente morre. Então, é verificar o pulso, verificar a pressão, verificar a temperatura, verificar a respiração, tá? Então, a gente não fala tirar. Os pertences. Se tiver algum pertence, principalmente pertence de valores, a gente pede para os acompanhantes levarem de volta, tá? Então, os pertences tem que tomar muito cuidado, né, para não sumir pertence do paciente. Então, a gente geralmente coloca essa responsabilidade para o acompanhante ou para o próprio paciente, para evitar de deixar de coisas de muitos valores, né, dentro do hospital. Ou se tiver, o paciente tem que guardar de forma segura, tá? Para não ter problema com os pertences, certo? As orientações que nós devíamos dar para o paciente são as normas institucionais do hospital, né? Por exemplo, horário de visita, horário de refeição, tá? A gente deve orientar assim que o paciente chegue e aos familiares e acompanhantes, certo? Aí aqui tem um exemplo de anotação de enfermagem. Como eu falei para vocês, a gente coloca a data e a hora, tá? Porque tem uma ordem cronológica aí das admissões de tudo. Então, a gente coloca a data e a hora. Então, paciente clínico admitido nesta unidade, proveniente de sua residência, acompanhado pela filha em cadeiras de roda. Apresenta-se alerta, orientada, conectando, né? Ou seja, conversando, refere dor, ou a gente pode colocar dor, ou a gente pode colocar algia, tá? Algia significa dor. Abdominal intensa e constante, tipo cólica, né? No exame físico vocês vão ver como é que a gente identifica aí essas dores abdominais. A ausência de lesões em pele, nega alergia, tabagismo e etilismo. Faz uso de losartana, que é um medicamento para pressão, 50 mg 2 vezes ao dia. APA, pode ser PA, pode ser TA, pode ser pressão arterial, tensão arterial, 150 por 110. Esse valor está alterado, viu? O paciente é hipertenso. Está hipertenso, né, no momento. A temperatura, 38 graus centígrados. Pulso, 79 batimentos por minuto. Está com febre aqui, ó, temperatura alta. O batimento cardíaco está levemente, um pouco alterado para quem está em repouso. Que batimentos cardíacos de 60 a 80 no adulto, a respiração 25 respirações por minuto, pouquinho alterada, que é 16 a 20, né? Ó, paciente que está com a temperatura elevada, geralmente acaba alterando também os outros sinais vitais, só que sendo a pressão dele está bem alteradazinha. A dor nível 6, né? Tá de média a alta,
Entregue os pertences para a filha, Joana, orientado sobre as normas e rotinas institucionais, tá? Então, esse é o exemplo de anotação de enfermagem. Bom, e o exame físico? O exame físico a gente vai estar falando ele passo a passo com vocês, certo? Eu vou fechar esse vídeo e a gente começa falando sobre isso no próximo vídeo, tá bom?